Amou, o Senhor nos elegeu, o Senhor nos convocou para sermos uma nação de sacerdotes, nação santa, povo exclusivo de Deus, a fim de proclamarmos a tua luz às nações. Obrigado, Senhor, porque temos a liberdade de expressar esse chamado, este louvor a Ti que confessa nosso entendimento de que o Senhor tem, Senhor, para cada um de nós uma missão de serviço. Fomos salvos para servi-lo, Senhor. Então, nesta manhã, receba a nossa adoração e sim, Senhor, coloque impressa em nossos corações que por todos os dias, enquanto vivermos, enquanto tivermos a vida, o fôlego da vida em nós, nós temos algo a executar para esse Deus que nos chamou. E que seja isso traduzido em ação, em vida abundante, em vida com significado, Senhor. Pois carecemos, precisamos de Ti. O Senhor nos serviu primeiro, o Senhor nos amou primeiro, e nós Te louvamos porque o Senhor nos conhece no nosso íntimo. Portanto, receba, Senhor, a nossa expressão de louvor, de adoração. Precisamos e declaramos o Teu nome sobre todo nome. Cantemos uma vez mais, só com o piano. O Senhor conhece os que são seus. Ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Aleluia, bendito é o nome dele. Glória a Ti, Jesus. Bom dia, paz a todos, meus irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 19. E vamos ler ainda em pé. Bem-vindos, sim, a todos. Muita alegria para mim ver aqui irmãos amados, meus queridos lá de Londres, que hoje me alegram o coração, Tiago e Bel, e família também. A casa é sempre de vocês. E a todos que nos visitam, como o pastor Josemir aqui disse, sinta-se em casa. E que seja o nosso amor, tenha ele um início hoje, de uma caminhada de uma comunidade que quer entender e viver mais com Deus, esse Deus que nos serviu primeiro. Gênesis 3:19 diz assim: com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que foi dela tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Vamos orar uma vez mais. Senhor, obrigado por esse momento de louvor, de oração, de súplicas. Nós Te agradecemos por tudo e pedimos que agora o Senhor também abra o nosso entendimento para ouvirmos a Tua palavra. Ela sempre é lâmpada para os nossos pés, sempre luz para os nossos caminhos. Então ajuda-nos a entender, a ouvir, a aprender e, acima de tudo, a viver a Tua palavra. Nós oramos também por nossas crianças, Senhor, que o Senhor abençoe cada uma delas agora na classe, juntamente com todos os professores. E que todos os nossos pequeninos sejam hoje também visitados por boas notícias, por sementes que frutificarão e fará, Senhor, que árvores frondosas cresçam nestas crianças. Pois também entregamos a vida delas e intercedemos por elas, pelos professores nesta hora. E entregamos a nossa vida, tudo ao Teu louvor, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, meus irmãos. A última quarta-feira, chamada de quarta-feira de cinzas, uma grande parte do mundo cristão iniciou a jornada que nós conhecemos pela jornada da Quaresma. Quaresma significa um período de 40 dias. De reflexão, de jejum, de oração, de arrependimento, a fim de nos preparar para a celebração da Páscoa e para que essa seja uma Páscoa sempre com todo o significado que ela tem. Este ano, aqui na IBP, será o nosso 4º ano de celebração desta estação. E mais uma vez eu quero te encorajar a aprender mais sobre o Senhor Jesus. Aprender mais sobre tudo o que Ele fez por nós.
Só para colocar no contexto e para você lembrar da construção que nós temos feito nesses quase 4 anos. Nós começamos no Advento e aprendemos, estudamos e celebramos a vinda do Senhor Jesus. As profecias concernentes àquele que viria, aquele que nasceu na casa do pão e que disse que ele era o pão da vida. Celebramos o advento de Cristo e chegamos no Natal para celebrar a vinda, a chegada da luz ao mundo. Agora atingimos a Quaresma. Este momento quando nós estudamos sobre não só a ressurreição de Cristo, mas sobre a vida, sobre o ministério, sobre os ensinos, sobre tudo aquilo que ele passou, viveu, sofreu, sim, sobre a cruz, e sim, acima de tudo, sobre a ressurreição que acontecerá na nossa celebração de Páscoa. E depois virá Pentecostes, quando nós celebraremos a chegada do Espírito. E a chegada do Espírito significa o nascimento da igreja. E é isso que temos chamado, nesses 4 anos aqui na IBP, do calendário litúrgico, onde simplesmente expandimos as festas, para que Natal não seja só o dia 25, ou o culto mais próximo a ele. Para que a Páscoa não seja só o dia da Páscoa e a celebração dela. E para Pentecostes, que aqui no Brasil pouquíssimo é falado, seja um dia a ser ressuscitado e lembrado, pois é o aniversário da igreja. É o dia quando a igreja de Cristo nasceu lá em Jerusalém. Nesta Quaresma, 2019, o Evangelho de João vai ser a base para as nossas reflexões. E eu queria realmente te encorajar a ler o Evangelho inteiro de João durante as próximas semanas. Porque assim você vai ficar conectado com o púlpito, com aquilo que eu estiver falando aqui, pois essa série inteira vai estar baseada no Evangelho de João. Uma curiosidade matemática para aqueles que gostam de fazer contas: se você contar a partir de quarta passada até a Páscoa, você vai perceber que tem mais dias do que 40. Então, por que se chama Quaresma? E a resposta é porque nessa contagem há a ausência dos domingos, restando então 40 dias até anterior ao dia de celebração da Páscoa. Além disso, além do púlpito, da lembrança, do 4º ano do Evangelho de João, nós teremos também aqui música nessa estação, nós teremos concerto, nós teremos o coro, nós teremos um jejum todas as quartas-feiras, eu falarei isso na hora dos avisos, nós teremos o curso do Instituto Perdizes, tem muitas opções para que você entre nessa celebração, num sentido de preparar a sua alma, sensibilizar o seu coração. Porque o contrário disso, meus irmãos, é simplesmente nós acharmos como normal aquilo que Jesus fez e nos fixarmos somente na ressurreição. E nós gostamos da ressurreição porque a ressurreição fala ao nosso respeito. Se Jesus não tivesse sido ali vivificado pelo Espírito, ele teria sido mais um rabino. Ele teria sido mais um professor, mas quando acontece a ressurreição, ele nos garante a eternidade. Eu acho que é por isso que, na maioria das vezes, fixamos os nossos olhares somente para a ressurreição e esquecemos de todo o resto. Então, o que nos cabe é lembrar, primeiramente, que é um justo morrendo pelos culpados. É um amor manifestado de Jesus por nós, então nós precisamos entender mais o que ele fez. Nos cabe reviver a sua vida, reviver a sua paixão, reviver o seu sofrimento, celebrar a sua ressurreição, para que sejamos sensibilizados e, acima de tudo, escute isso com atenção, para que possamos entender o amor de Deus além do João 3,16. Nós crescemos, para quem cresceu na igreja, recitando João 3,16. Eu batizei uma pessoa um dia lá na igreja inglesa, que tinha 80 e poucos anos, e ele pediu para ser batizado, porque ele disse que no dia que lá no clã onde ele morava, na África, a criança aprendesse o João 3,16, naquele dia era feito batismo à força. E aconteceu isso com ele.
Quando ele caiu na besteira de falar, porque Deus amou o mundo na frente de todo mundo, o pastor pegou ele, hoje é teu dia, e batizou o menino. Não sabia de nada o que era batismo, não tinha nem noção, estava ali crescendo na escola dominical, e ele chegou até 80 e poucos anos para dizer, o senhor pode me explicar o que é esse negócio? Porque eu quero, mas não da forma como foi. Então nós temos que ir além, nós temos que entender, e para entender esse amor de Deus expresso sim, João 3,16, eu preciso ver as ações de Cristo. Porque nas ações de Cristo, nas atitudes de Cristo, nas respostas de Cristo para os dramas da vida é que nós entendemos o amor, e não só isso. É lá, nesse entendimento, que nós somos chamados a imitar aquilo que Ele fez, e aí a lição vem para a gente. A lição, então, não é só contemplativa, o que Cristo fez, como Cristo reagiu, como Ele lidou, mas como Ele deixou um exemplo, a fim de que imitássemos. Por isso, então, com tudo isso em mente, eu quero te convidar a primeiro colocar essa declaração de entendimento para iniciar a quaresma. Nós iremos investigar, estudar, aprender sobre a vida de Cristo, a fim de entender um pouco mais sobre o amor de Deus. Um último questionamento para você manter na sua mente borbulhando durante essa estação. Pelo fato de eu estar falando do amor de Deus, eu te pergunto, como que você define o porquê Deus te ama? Todo mundo aqui vai falar que Deus o ama. Deus me ama. Deus me ama. É uma frase tão forte quanto dizer que Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Ah, lá, aquela conversa, Deus é bom o tempo todo o tempo todo, Deus é bom. Mas a pergunta é, o que você sabe do porquê desse amor? Por que Ele te ama? Você merece? Você é um ser maravilhoso e seria impossível para Deus não te amar? Seria impossível para Deus não dar um like no seu profile e dizer, curto tudo o que você faz, fala, diz e acontece? O que nós sabemos desse amor? O que nós entendemos? Porque Ele olha para mim, para as minhas fragilidades, e são muito maiores do que as qualidades, e diz, eu te amo e te dou outra chance. Eu te amo e ando com você. Eu te amo, te abençoo. Às vezes você pensa que eu não estou fazendo nada, mas eu estou segurando situações que você nem consegue ver. O que nós entendemos? Então, esse é o problema de simplesmente dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque tem muito mais desse amor. E a chave para eu entender esse amor é olhar para Cristo, para não ficar no campo da teoria, porque Deus amou o mundo. Então, essa viagem que nós vamos começar. E não tem como não começar essa viagem pelo início, por esse lembrete do que lemos. Lemos um texto que mostra-nos certamente a grandeza do Criador diante da sua criatura e a fragilidade da criação diante do Criador, porque ele nos diz que nós somos feitos de pó e ao pó voltaremos. A maior certeza da vida, a nossa morte, voltaremos ao pó. O nosso corpo é uma carcaça simplesmente que abriga a nossa alma, o que chamamos de alma, o que cada um aqui entende sobre esse negócio que tem aqui dentro, que um dia vai transcender e que vai ganhar um corpo glorificado. Nós colocamos alma e nos complicamos com isso, porque realmente não dá para entender exatamente tudo o que significa essa palavra. Mas o pó nós sabemos. O pó volta, ou cremado, ou por decomposição, ele volta para a terra. E nós somos então seres frágeis, humanos que devem manter essa consciência, porque quando eu mantenho a consciência da minha fragilidade, que sou pó e que tenho dias marcados por Deus para viver, e que só Ele sabe quantos dias eu viverei, cresce a minha consciência de que eu dependo do eterno Deus. E essa consciência não é algo novo. Essa consciência ela foi manifestada na Bíblia em vários eventos, onde histórias uniram duas palavras, pó e cinzas. Pó, arrependimento e cinzas. Pó, convicção e cinzas. Pó, mudança de mente e cinzas. Pó, jejum, oração, mudança de mente e cinzas. Eu vou te dar alguns exemplos.
Abraão, quando está intercedendo por Sodoma, porque Deus decidiu destruir, começa a conversar com Deus sobre a possibilidade de haverem justos naquela cidade. E Abraão então começa: Deus, se houverem lá 50 justos, 50 numa cidade, será que o Senhor pouparia essa cidade? Começa a conversa, de 55 vai reduzindo, 45, 40, 30, vai, e não há realmente justo naquela cidade, há a misericórdia de Deus que vai lá salvar alguém. E diante dessa conversa, quando Abraão percebe que Deus está o ouvindo, perceba isso, que Deus está dando atenção para a sua palavra, que Deus vai ouvir a proposta dele, percebendo estar diante do Senhor dos Exércitos, ele diz o seguinte: sei que já foi muito ousado. Senhor, eu acho que eu não deveria estar falando aqui, então primeiro eu reconheço que eu estou falando demais. A gente fala demais com Deus, né? Eu falo cada besteira para Deus que só Ele para me ouvir. E sou muito ousado ao ponto de falar ao Senhor. Eu, disse Abraão, que não passo de pó e cinza. Gênesis 18, 27. O pai da fé mostrando desde o início, dos primeiros diálogos que nós temos na Bíblia, no início da Bíblia, que a sua consciência é: eu sou pó e cinza, eu que falo com o Senhor e Ele que me ouve, eu que fui chamado para sair da terra da minha parentela, eu que fui chamado para ser o pai de um povo, ter um Deus e esse povo terá uma terra, eu que sou a gênese, o começo, o início de todo um povo que vai ser chamado o povo de Deus. Reconheço que sou pó e cinza. Segundo exemplo fantástico que a Bíblia nos dá, quando Salomão acabou de construir a casa do Senhor, quando ele acaba de construir o templo de Jerusalém, o Senhor então aparece para Salomão e disse aquela frase que é a frase que eu mais oro o tempo inteiro para ouvir de Deus, é Deus falando: eu ouvi a tua oração. E eu ouvi a tua oração significa não só que eu ouvi e não vou responder, significa eu ouvi, eu responderei, eu estou respondendo a você. Sim, Salomão, eu escolhi para mim este lugar, esse lugar aqui vai ser uma casa de sacrifício. Se porventura eu fechar os céus, se porventura não houver chuva, se eu, Deus dizendo, ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, se eu, Deus, enviar a peste entre o meu povo, essa é a hora, lá no Gênesis, que cala todo o argumento que Deus faz somente coisas maravilhosas. Se você acha que fechar os céus de chuva e não dar água para a plantação é bom, fique à vontade. Se você acha que um gafanhoto comer toda uma plantação, fique à vontade. Então ele está dizendo: se eu for acontecer tudo isso, em Deus então aqui se mostra como eu sou a causa, não só das bênçãos, mas eu também sou a causa dos possíveis problemas. Então, Salomão, se eu fizer essas coisas e causar um efeito, a minha causa causar um efeito, e o efeito for o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se eles orarem, se eles buscarem a minha face, converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus deixando claro que Ele usa então causas, pede de nós efeitos, e quando isso acontece, primeiro nós entendemos que dele vem tudo. Nós então chamamos de provações, de testes, de momentos, de lutas. Alguns chamam de Satanás, capeta, diabo, chame como você quiser. Mas Ele está dizendo: eu controlo tudo, e a sua missão é se humilhar. A sua missão não é declarar, não é restituir, não é nada disso. A sua missão é se humilhar diante dele, reconhecendo que você sabe que primeiro você é pó. Primeiro você é finito na terra, você transcende nos braços do Altíssimo, mas sem Ele você não transcende, você afunda. E eu também. No drama final vivido por Jó, de novo a mesma história. Deus finalmente vai visitar o seu servo, vai ter um encontro com aquele que sofreu dores inimagináveis, perdeu sua família, perdeu suas posses, perdeu sua saúde. O que mais alguém precisa perder? E ele não
tinha pecado, Deus não estava pesando a mão sobre ele, pelo contrário, Deus estava dando chance para ele mostrar que ele era o que era alguém que temia a Deus e que reconhecia Deus como fonte de tudo. E quando então Deus fala com ele, conversa com ele, mostra para ele que ele estava em controle disso tudo, Jó ora e diz o seguinte: Senhor, eu sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntastes, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é, aí começa a demonstração da consciência, certo é, eu, Jó, que falei coisas que eu não entendia. Coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. E tu dissestes, agora escute, eu falarei, vou fazer-lhes perguntas e você me responderá. E as perguntas que Deus fez para Jó, nenhuma delas teria uma resposta. Porque eram perguntas daquele que sabe, e que sabe tudo o que pergunta e tem as respostas exatas. E aí Jó disse, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso eu me exalto. Por isso eu então falo, agora sim eu mostro a todos que eu sou o servo. Não, eu menosprezo a mim mesmo. Depois de eu ter passado as provações e vencido, eu não me coloco num palanque e diz, olha que grande homem que sou. Depois de ter vencido tudo isso e ter contemplado que o meu Redentor vive e ele se levantará ao meu favor, eu menosprezo a mim mesmo e eu me arrependo. Sabe aonde? Disse Jó, no pó e nas cinzas. Jó 42, de 1 a 6. Para o pregador de Eclesiastes, a mente da sabedoria, ele em uma frase condensou tudo, dizendo, o pó vai voltar à terra e o espírito vai voltar a Deus, de onde o veio, pois foi Deus que o deu, Eclesiastes capítulo 12. Nós teremos ainda muitos outros exemplos, em Esdras você vai ver essa história, em Neemias você vai ver essa história, até no centro pagão em Nínive, na cidade de Nínive, quando ouviram a mensagem que compulsoriamente Jonas teve que dar, quando as notícias chegaram à população de mais de 100 mil habitantes de Nínive, o que acontece? O rei, para dar o exemplo para a nação, tira sua veste real, tira o seu manto real, não mantém o seu orgulho, a sua posição, o seu status, reconhece que há uma palavra de Deus na cidade de julgamento, e a Bíblia diz que ele se veste de pano de saco e senta-se sobre as cinzas. Então, meus irmãos, essa consciência de que somos frágeis, dependentes, humildes, vai aparecer no Antigo, vai aparecer no Novo, vai aparecer também nas palavras de Jesus. Nas bem-aventuranças, em Mateus 5, você vai ouvir bem-aventurados os pobres em espírito. Bem-aventurados os pobres, pois deles é o reino dos céus. Ele não está falando aqui de classe social, ele está falando de consciência, de gente que sabe que é pó e depende de Deus para tudo. Sem mim, nada podereis fazer. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Então você vê que Jesus, naquele maior sermão, ele deixa claro que é um estado de consciência, de entendimento de que necessitamos, de que carecemos, de que sempre iremos precisar, como aquela música diz, Senhor, de ti preciso. E o desenvolvimento, então, dessa consciência, encontra na Quaresma um momento maravilhoso. É uma estação apropriada para nós, então, olharmos para os evangelhos, resgatarmos todos esses convites, lembrarmos que a primeira proclamação do Novo Testamento, proclamação que levou o entendimento da salvação, não foi, venham ousadamente ao Senhor, venha aqui e declare, não, foi João Batista dizendo, arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. O primeiro convite, então, nos chamou para, primeiro, assumir que somos pó, que somos frágeis, que somos dependentes. Nos chama para dizer não ao orgulho, e sim
para a humildade, e sim, sempre para a humildade. Nos chama a remover a arrogância e dizer um grande sim para o reconhecimento de que somente nele, com ele, por ele e ele em nós poderemos vencer a vida. E esse arrependimento tem a ver com o entendimento de que o nosso chamado faz parte de um projeto superior de Deus, e que esse projeto superior de Deus é nos transformar em seres semelhantes a Ele. Este é o projeto. Eu entendo mais de Cristo, então, para entender mais deste projeto. Eu entendo mais do que Cristo fez para entender que o status, o padrão que Ele quer de mim é outro, não é o da terra, não é o da sociedade, não é o dos modismos, não é o que todo mundo faz. O padrão dele é diferente, é a mais, é acima. O apóstolo Pedro também contribuiu com essa consciência quando ele escreveu na sua primeira carta, capítulo 5, versos 6 e 7, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Então, todas as Escrituras, se você olhar para os Evangelhos, se você olhar para as cartas, se você olhar para o Santo Livro, você vai ter esse encorajamento perene. Tenha consciência de que você é criatura. Tenha consciência de que você é pó. Entenda que Deus está acima de tudo. É Ele que sabe tudo, não sou eu e não é você. O que me faz, então, entender que nessa consciência eu vou precisar, muitas vezes, aceitar o que para mim é inaceitável. É aceitável para você ver alguém morrer de fome? É aceitável para você alguém morrer quando acabou de nascer? É aceitável para você ver tantas catástrofes e desgraças que nós presenciamos? Não é aceitável. Eu tenho a impressão que essa nossa imagem e semelhança de Deus, quando nós vemos esses inaceitáveis, pira, parece que está pulando de dentro para fora, que você fala, não, isso não é normal. Aí nós pegamos, colocamos tudo goela abaixo, literalmente, falamos, Senhor, eu só posso crer nessa hora, porque não dá para aceitar, não dá para entender, e eu não vou ser louco de entrar nesse caminho, porque quem entra nesse caminho, entra num caminho profundo de depressão, de frustração, porque não há resposta de tudo aberta para os humanos. Então, quando eu sei que sou criatura, que Ele é criador, que eu sou pó e Ele é eterno, eu começo a entender, então, que Ele está me transformando para um outro status, mas que nesse novo status está contido a minha decisão de aceitar o inaceitável. Por isso que a oração de Jesus termina dizendo que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. A quaresma é um convite ao renovo desta submissão que nós temos e que ela pode ter ficado só na teoria, ou no piloto automático dominical. A quaresma é um convite para olharmos para Cristo e renovar a nossa determinação de imitá-lo sempre. A hora que você pega lá um traço que você já está quase dizendo, eu sou assim, e diz, não, eu não continuarei dessa forma. É um convite para diminuirmos o nosso compromisso com a carne e aumentarmos a nossa relação com o Espírito. E aumentando a relação com o Espírito, a carne automaticamente começa a ser vencida. Qual é o meu convite, meus queridos irmãos e irmãs, para essa estação? É para que a gente possa refletir primeiro, anote isso, você que está anotando. Reflita sobre o seu conhecimento do ministério de Cristo. É o seu, não é o do outro, é o seu. Reflita sobre o que dos evangelhos tem gritado, falado com você e que você está perseguindo. Os exemplos que Jesus deixou, as pegadas que Ele deixou. Se alguém te perguntasse agora, em qual passo de Jesus você está hoje? Hoje. O que Ele está cutucando você para fazer você crescer? Eu estou nessa caminhada e no momento, o passo que eu estou é entender o que eu devo ser como pai. Que missão. Que missão.
que missão, que coisa que vai além da minha compreensão do que eu preciso fazer, do que eu preciso me desdobrar, do que eu preciso me controlar, do que eu preciso me moldar, do que eu preciso da transformação dele, para que eu possa encarar os meus filhos e dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Caramba, tenho sofrido com isso, E eu vejo Jesus olhando para mim e falando: é isso aí, meu, não desista porque vai ficar pior. Vai ficar pior por quê? Porque os dias, o mundo que meus filhos viverão serão dias ainda mais complexos que os meus. Aonde você está nesses passos? Aonde Ele está ali te cutucando, te mostrando naquilo que dói ou que era alegre, mas não era legal, então eu tenho que abrir mão no positivo, no negativo. O que Ele está fazendo? Eu te convido a olhar nessa quaresma para isso e falar: Senhor, eu quero reassumir um compromisso de encarar o seu projeto de transformação na minha vida. Sai do nível do conhecimento do senso comum para voar mais alto. Sai do espírito dominical, somente dominical, para viver ele dia após dia, para comer, beber dessa palavra. Em Cristo nós temos sim força e encorajamento para todos os dramas e dores. Eu te encorajo também, segunda lição, a repensar as consequências de João 3,16. Repense isso. Repense o que é esse amor. Repense o que você já entendeu desse amor. E aí você vai ter que relembrar dos dias das dificuldades, quando o amor dele se manifestou. Repense o seu entendimento, a sua apropriação, o que isso significa para você. Vamos nos aprofundar mais, vamos olhar para ele sem fugir da dor. Quem foge da dor quer viver o evangelho triunfalista, próspero, que acha que tudo consegue e acaba se esquecendo que Jesus, podendo tudo, aprendeu a obediência sofrendo e não dando risada e nem mandando em todo mundo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele aprendeu a começar no deserto, na tentação, ao inferno da cruz. É assim que a gente cresce. Vamos olhar para Cristo e ser inspirados para enfrentar o mal com o bem. Vamos olhar para Cristo e deixar que Ele nos molde os nossos conceitos, que a gente prefira o amor. Vamos olhar para Cristo e dizer: Senhor, aumente a minha santidade, para que nós possamos, ao término dessa estação, de maneira um pouco mais apropriada, dizer aquilo que o apóstolo Paulo disse, e aqui eu concluo. Eu quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição, sim, a participação em seus sofrimentos, tornando-me com Ele em sua morte, para de alguma forma eu alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, escreveu Paulo, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também eu fui alcançado por Cristo Jesus, o plano superior de nos fazer semelhantes a Ele. Irmãos, eu não peço que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço: eu me esqueço das coisas que para trás ficaram, e eu avanço para as que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Conheçamos mais a Cristo, entendamos mais o seu amor, e tudo isso começa com consciência de que Ele é Deus e que nós somos pó. Vamos ficar em pé. Oh Senhor, nesse início de quaresma eu quero te dar uma chance. Enquanto o nosso irmão Henrique está aqui tocando, eu queria oferecer um altar para você. Mas hoje esse altar não é para eu orar por você. Hoje esse altar é para eu orar com você. É para eu também me ajoelhar diante do Senhor e falar: Senhor, quando eu estiver achando que eu sou mais do que sou, me coloque no meu lugar.
Senhor, quando eu estiver desenvolvendo as minhas teorias, as minhas defesas que gerarão os meus ataques, me faz entender que o Senhor me chamou para ser como Cristo, não como eu. O altar então está aberto. Se você quiser vir aqui se ajoelhar e começar essa estação dizendo: eu preciso de Ti, sai do teu lugar e vem aqui, e nós todos oraremos juntos ao Senhor. Façamos isso. Aleluia, sim, Senhor, ouve a nossa oração. Ouve a nossa oração na individualidade de cada um, Senhor, e ajuda-nos nesse processo do Teu projeto de nos fazer mais parecidos com Cristo, Senhor. Que possamos vencer a cada dia, Senhor, pois nós sabemos que o Senhor tem bons planos. Não é fácil, Senhor, o Teu padrão é incrível, Teu amor é indescritível. Quem conheceu a Tua mente, Senhor, os Teus mistérios, então, não dá para chegarmos próximo a eles. Mas nós queremos agora, como filhos do Pai Celestial, dizer que sim, Senhor, que a Sua graça nos baste e que o Seu poder se aperfeiçoe em nossas fraquezas. E que as nossas fraquezas não sejam justificativas para nos mantermos nelas, mas que sejam desafios para vencermos e nos tornarmos mais e mais uma comunidade de gente parecida com Jesus, de gente parecida com o exemplo de Cristo, por gente que tem coragem de dizer todos os dias: quebra a minha vida, me faça de novo, eu quero ser um vaso novo. Que assim seja, Senhor, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso e queremos manter o nosso coração humildes diante de Ti, em Teu nome, Jesus, no Teu poderoso nome que pode nos vivificar, nos fortalecer, e é isso que Te pedimos: vivifica-nos pelo poder do Teu Espírito e dê-nos força na caminhada, pois queremos, como Pedro, dizer: para onde iremos nós, Senhor? Só Tu tens as palavras de salvação e de vida, e a Ti rendemos toda a honra e glória. Amém e amém. Glória a Ele. Vamos aplaudir ao Senhor nosso Deus. Aleluia.